meu nome é Virgílio Nogueiro Gomes e, com muito gosto, vou-vos falar de arroz carolino. O arroz carolino que se confunde um bocadinho com a história do arroz em Portugal. Eu tive cuidado de ler uma frase maravilhosa, que são duas, que extraí de uma embalagem de arroz, que por acaso é este que está aqui ao meu lado, em que diz o seguinte: um arroz da variedade japónica, mais volumoso e aveludado, que incha mais e cria mais goma que as outras variedades. O carolino é o tipo de arroz mais genuinamente português. As suas características fazem com que absorva, como nenhum outro, os aromas, os sabores dos temperos e ingredientes com que é cozinhado. Ora, eu acrescento só o que já disse, que a história do arroz em Portugal se confunde com a história do arroz carolino, porque a história nem sempre evidencia as variedades do arroz. E só a partir do princípio do século XX é que nós vamos fazer a distinção absoluta entre o arroz agulha e o arroz carolino. São os dois arrozes, mas a forma como eles reagem aos líquidos e a absorção desses líquidos é que é diferente e vem distinguir-nos, caracterizando o arroz carolino como o arroz mais português com o receituário. Quer dizer, o receituário português desenvolveu-se a partir das qualidades que o arroz carolino tem. Mas nós temos que começar, quando me pediram para falar sobre a história do arroz carolino em Portugal, eu vou falar da história em Portugal genérica do arroz e, portanto, sempre que eu falar em arroz é porque estou a falar de carolino. Portanto, nós temos notícias, a primeira vez que temos notícias na história de arroz é de 3 séculos antes de Cristo, que era um produto que viria da China. Aliás, pensa-se que ele terá chegado à Europa com as campanhas de Alexandre o Grande, que primeiro o trouxe para a Grécia e depois expandiu no resto da Europa. Uma investigadora brasileira vai mais longe, ou de outra forma, para outro caminho, que é a Bárbara Danúzia, que diz que o arroz terá surgido na Índia, onde ainda hoje é a principal base da alimentação. Ora, um grande investigador e escritor de história da alimentação, que foi o Gilberto Freire, que esteve na Índia por 2 vezes, ele dizia que os indianos não tinham problemas de saúde gástrica porque faziam no mínimo 2 refeições com arroz e muitas das vezes misturado com açúcar. De facto, o Oriente é a zona do mapa do mundo onde se vê mais tradições associadas, desde o papel do arroz, à massa de arroz e até um sentimento de vida que a razão porque nós, mesmo nos casamentos em Portugal, tão longe da China, temos uma tradição que associa ao conceito de fertilidade do arroz, que é nos casamentos, quando as pessoas estão casadas, quando vem cortejo de saída, toda a gente joga arroz. E eu lembro-me de ser miúdo e estar numa mercearia e eu ver uma pessoa que foi lá comprar uns quilos de arroz e dizer: olha, quero daqueles que dá para cozinhar para os cães. Mas é só para o arroz, para que arroz? Não faz mal nenhum, é para estragar, é para deitar à saída de um casamento. Portanto, estão a ver como era um arroz que, se inutilizava, pedia-se a pior qualidade, porque o que importava era o arroz em abstrato, que era aquilo que era depois jogado nas festas. Bem, nós temos também algumas referências. Estas referências da antiguidade têm a ver com os tipos de investigadores que vão descobrindo mais. Portanto, nós temos uma referência no século V a.C., que no tempo diário, portanto, que dominava a Pérsia e a Mesopotâmia, em que, através da extensão, depois da criação do Império Otomano, quando os otomanos quiseram dominar a Europa, que trouxeram com eles a tradição do arroz. Nós aqui na Península Ibérica, sobretudo até a Espanha e depois a Itália, o arroz foi trazido pelos árabes que aqui estiveram e que eles continuam a ter uma tradição muito grande. Aliás, a designação de arroz no Magreb é ar-rouge, que é fácil perceber-se que essa palavra se transformou em arroz cá em Portugal, apesar de não aparecer no dicionário dos vestígios da língua arábica em Portugal. A produção do arroz, do ponto de vista histórico, começa com Dom Dinis. E começa com Dom Dinis, talvez por ele ter eleito Coimbra como a sua capital do reino,
E hoje continuamos com a grande tradição do arroz do Mondego como eu não digo que é melhor que os outros, nós temos 3 grandes regiões de arroz e temos arroz associados a 3 grandes rios em Portugal. Portanto, é nessas várzeas, porque o arroz precisa de ensopamento, portanto, de muita água para o seu cultivo. O que é certo é que no Dom Dinis, as referências escritas que nós temos em relação à culinária tem a ver com a farinha de arroz que era utilizada para fazer alguns doces e muito em particular que ainda hoje se faz em Coimbra, que é o famoso manjar branco. Só que o arroz era utilizado enquanto farinha e o manjar branco tinha outro aspecto delicado, é que era engrossado com peito de frango que era pisado depois no almofariz. Mas o arroz lá estava. O que é certo é que nós vamos encontrar uns doces no século X idênticos, o Dom Dinis estamos a falar do século XIII, XIV, mas vamos encontrar em França, nos mosteiros de Reus, um doce que é muito parecido com o nosso manjar branco e que, portanto, ele terá lá aparecido primeiro. Bem, o que é certo é que o arroz, que aparece muito discretamente nos manuais, e o manual mais importante que existe na Europa dos escritos culinários do século XV é um mestre de cozinha do Duque de Saboia, que dominava um enorme território, que é até à Suíça, e que ele obrigou o seu chefe de cozinha a fazer um livro especial, e é uma raridade em termos de testemunhos da Idade Média, só com receitas para banquetes. E numa receita para banquetes com peixe e com vinho claro, ele põe arroz como acompanhamento. Portanto, nos salgados, estão a ver, é o livro mais delicado, porque são 100 receitas para banquetes, e aparece porque a corte de Saboia era das cortes mais evoluídas que havia na Europa e depois no que veio a ser a Itália, e portanto o arroz deve ter vindo a partir do Piemonte e depois espalhado pelo resto da Itália. O que é certo é que isso ficou também na história, essa grande receita. Qual é o grande documento que aparece em Portugal para identificar o arroz? Nós temos uma coisa muito curiosa, e agora voltamos a falar da Índia, que é o Garcia da Horta, que quando ele vai à Índia e depois escreve mais tarde os seus colóquios, em 1563, ele traz uma receita que pouca gente lhe dá a importância que a história acaba por lhe dar, não só em relação ao tratamento do arroz, mas a um conceito de caldo para curar, que é a canja. Portanto, a canja, que se chamava canji, o Garcia da Horta teve doente, puseram ao seu serviço uma empregada que era batizada, se chamava Antónia, e ele deve a sua cura ao fim de 3 dias de lhe passarem as febres, porque a única coisa que ele comeu foi a famosa canja. Portanto, a canja é de arroz. E estou sempre a reclamar quando chego a um restaurante e me servem canja com massinhas. E, portanto, eu acho que se deve dizer canja com massinhas. Porque quando uma pessoa que é entendida ou educada e sabe que canja é arroz, e depois servem massinhas, não é a mesma coisa. E aí está um exemplo de uma confecção em que o arroz é fundamental, que abra, claro, liberte goma e que absorva todo o sabor. E normalmente nós, lá na Índia, não era galinha tão gorda como as nossas, mas nós aqui, a galinha gorda guarda-se para fazer uma canja boa com substância. Portanto, eu vou ler aqui uma das passagens dos colóquios dos simples que o Garcia Bordas escreveu. Ele escreve em diálogo com o Dimas, e diz-lhe o Dimas: do arroz que comemos, vos quero dizer que vem de Joa, a Malaca, um arroz chamado polote, o qual, cozendo-se somente com o vapor de água, apega-se tanto às mãos e é tão úmido que parece ser cozido com manteiga. É uma característica que lhe é dada pelo arroz carolino. Garcia da Horta responde: do primeiro efeito não me maravilho, o que é ser cozido com o vapor, porque do outro arroz acontece o mesmo aos que vão a Portugal, cozendo na mesma maneira com água salgada por falta da doce. Mas esse outro, que é de ser manteigoso e úmido, nunca o experimentei porque não sou muito amigo de arroz.
Portanto, ao ver o Garcia da Horta, que era um farmacêutico, que era um cientista, um homem da Renascença, que sabia todas as áreas, portanto, o arroz era cultura, e escreve sobre isso. Portanto, nós estamos aqui perante a discussão de qualidades de arroz e as suas capacidades ou potências para ele se transformar conforme o tipo de cozedura que se lhe dava. Portanto, no livro chega-se depois à conclusão que em Java já há pelo menos 42 qualidades de arroz, que é uma coisa para nós muito distante. Aliás, o final do século XX vem-nos trazer outros arrozes até orientais, os arrozes, portanto, temos depois os vaporizados, depois temos os agulhas tratados, e depois temos, até disso os Estados Unidos mandam coisa má, que é o arroz que vem de lá, e depois temos aqueles que têm incenso, ou que encontramos muitas vezes nos restaurantes indianos. Portanto, o arroz passou dos portugueses, levaram o arroz para o Brasil e começou-se a fazer na Bahia em 1587 o plantio no Brasil, mas ele só adquire grande dimensão quando a família real vai para o Brasil em 1808 e começam a incentivar o consumo, e foi uma lei feita por Dom João VI que libertava a importação de arroz para o Brasil. E passou a distribuí-lo aos militares, porque acharam que era uma fonte de energia muito boa. E vejam que mesmo hoje em dia, em algumas atividades esportivas, que é porque exige muito do organismo e tem que ter energia, os carboidratos têm um papel importante e o arroz tem, portanto, não é preciso ir para os sumos do Japão, não é, que pesam 150 a 200 quilos, mas a alimentação deles é baseada em arroz. Bem, o arroz aparece discretamente nos nossos receituários, e a primeira vez que encontramos um documento escrito sobre arroz tem a ver com o caderno da infanta Dona Maria, portanto, que ela nasceu em 1578 e faleceu em 1577, que as primeiras receitas que temos, quando ela foi casar com o Duque de Farnésio, portanto, Duque de Parma, ela quis levar um grupo de receitas e fizeram-lhe um caderninho que, infelizmente, hoje em dia eles chamam livro, porque aquilo não é um livro, era um caderno, e que tem 3 receitas que já levam arroz. Mas em documentos de muita dimensão, o primeiro de grande dimensão é um manuscrito de um frade do mosteiro de Tibães e que está datado de 1628. E tem um texto, quando dá receitas, curiosamente sobre o arroz, faz um texto caracterizando o arroz e dando 2 formas de confeccionar o arroz. Portanto, estão a ver que o arroz ainda é um produto um bocado novidade, que já deixa de ser utilizado só para fazer farinha, para fazer doces, mas é como serve como acompanhamento. Como vimos no documento do Maître Chicard, 1420, que o arroz vem acompanhar um peixe, que é feito depois temperado com vinho claro. Portanto, este manuscrito do século XVII é importantíssimo, e o primeiro livro que se publica em Portugal, que é em 1680, de Domingos Rodrigues, apenas tem 2 receitas de arroz. Uma que é o arroz doce, que tem uma história peculiar que depois falarei um bocadinho melhor mais à frente, e outra que é uma torta de arroz. E só 100 anos depois, em 1780, é que se publica o Cozinheiro Completo, a Nova Arte de Cozinha, de Lucas Rigaud. Então tem 3 receitas específicas em que o arroz, eu fui só à procura de receitas, tem no título arroz. Tem umas galinhas de arroz à portuguesa, tem uma sopa branca de arroz, que acaba por ser uma canja forte, e tem uma coisa extraordinária, que é um pudim de arroz. Portanto, isto são as primeiras apresentações de cozinha que aparecem nos escritos portugueses. Agora, nós temos um livro estrangeiro que surge em 1611, que é a Arte de Cocina, do Francisco Moutino, que foi moço de cozinha da infanta Dona Joana, mãe do Dom Sebastião, e depois foi chefe de cozinha do irmão da princesa Joana, que foi o Filipe II de Espanha. E quando ele conseguiu o Filipe II de Espanha, é que ele chega a chefe de cozinha. E quando o Filipe de Espanha vem viver 8 meses para Portugal, traz o Francisco Moutino
com ele como chefe de cozinha a Portugal. E o livro dele quase parece um elogio à cozinha portuguesa, apesar de ele só ter 4 receitas que ele chama à portuguesa. E uma delas que ele chama à portuguesa é um arroz. E quando no meio dos salgados se vê para um arroz à portuguesa, já está a pensar que é um arroz salgado. Lê-se a receita e vê-se que é um arroz doce. Curiosamente, nesse mesmo século, no fim do século, há um frade que não fez os votos completos da Toscana, que vai para Roma e acaba por ser chefe de cozinha de 4 cardeais. Que é o Francisco Gaudêncio, se não me falha o nome, que é o Francesco Gaudêncio, que nasceu em 1648 e morreu em 1733, que escreve um manuscrito, que só é livro no século XX, quando foi descoberto aquele manuscrito e foi transformado em livro, e que tem só 2 receitas, uma é per fare la zuppa alla portoghese e depois tem outra per fare el riso alla portoghese, e quando se vai ler é o nosso arroz doce perfeito, quase copiado do livro de 1611 do Francisco Boutino. E que é muito parecido, por sua vez, com o arroz doce em feita Dona Maria. Portanto, como é que este cozinheiro importante de cardeais em Roma vai ter uma receita, por ele manuscrita, com o arroz à portuguesa, que é o nosso arroz doce? E, portanto, com todos os procedimentos para fazer um bom arroz doce. Porque o arroz doce tem uma coisa ingrata, não é para principiantes. Fazer um arroz doce é uma habilidade culinária. E tenho encontrado alguns livros, inclusive o primeiro livro que se publicou no Brasil em 1840, foi um arroz doce à portuguesa, e quem escreveu a receita não sabe fazer arroz doce. O que é que ele faz? Põe o leite a ferver, junta-lhe o açúcar e quando está a ferver é que ele junta o arroz. O que é que o arroz, por carolino que seja, vai acontecer? Vai parecer agulha, parece que não cozeu, ficou encroado. Porque o açúcar tem um componente que vai impedir que o arroz abra. Portanto, o açúcar só se pode juntar ao arroz doce depois do arroz abrir, que é a composição, que é libertar a goma toda que tem, abrir para absorver não só o gosto do leite, como da manteiga, porque antigamente punha-se manteiga no arroz doce, ainda hoje em dia se faz isso até no Alentejo com banha de porco, como se faz na região de Palmela e de Quinta do Anjo, que se junta manteiga de ovelha. E o arroz doce tem um gostinho, a gente fica com o arrière-goût, como dizem os franceses, um gosto traseiro que nos sabe, parece que é queijo. Parece que parece um risoto doce, mas não é. É o nosso arroz doce, como agora o leite é pouco gordo, há que lhe juntar uma gordura para ter mais consistência e, portanto, estão a ver as voltas que isto pode dar pela técnica culinária e pela arte de fazer uma confecção bem feita. Portanto, isto vai passando de a importância hoje em dia do arroz doce na cozinha portuguesa é vastíssimo. Nós hoje em dia, e aqui também é o século XX, se as novas confecções culinárias, o novo fine dining, veio trazer alguma eliminação de produtos portugueses, há outros que fazem enriquecer. O arroz carolino entra em Portugal para funções variadas. Aliás, o arroz, de uma maneira geral, uma forma de utilizar o arroz que não se come. Vocês alguma vez repararam nos saleiros que tem nas mesas? Os saleiros, tem lá dentro um bocadinho de arroz. Para quê? Para absorver a umidade que o sal possa ter. E, portanto, se não for carolino, for um vaporizado, isso não funciona. Portanto, como o arroz é mais permissivo à absorção de líquidos, portanto, tem que ser um carolino ou um grande arroz da família dos arrozes da japónica, a que pertencem também outras grandes confecções internacionais, como são a paella ou como é o risoto à Itália. Portanto, são da mesma família, um arroz que abre, que incha e é muito absorvente. Bem, nós temos as nossas entradas, que temos pouco em relação ao arroz, mas o século XX veio com a divulgação dos buffets
e informação televisiva também. Passámos a ter saladas frias com arroz, coisa que não se via até meados do século XX. Portanto, nós logo da entrada começamos com arroz. A sopa tem um papel, não vou falar mais da canja, porque tem um papel importantíssimo, mas quando chegamos ao arroz, só por si pode constituir um prato principal, da mesma forma que o arroz é muitas vezes um complemento, e mesmo quando é complemento, a maior parte das vezes não é um arroz branco. O arroz branco só é importante quando nós temos uma confecção com muito molho e queremos que o arroz absorva o molho no prato. Mas se nós temos arroz com feijão, arroz de tomate, arroz de carqueja, arroz de salsinha, arroz de todos os vegetais que a gente queira fazer, nós temos depois arrozes de marisco, arroz de peixe, arroz de carne, até arrozes que são feitos só com alguns enchidos, particularmente o salpicão, que um arroz de salpicão é uma coisa divina, quer dizer, que só aquilo basta para uma refeição. Portanto, tanto peixe como carnes, como mariscos, podem entrar como sendo o arroz um prato principal, como o arroz pode ser um complemento para qualquer uma das situações da refeição. Mas o mais importante que nós dedicámos ao arroz foi sempre a sobremesa. A sobremesa, os doces, de uma maneira geral. E quando eu falo em doces, vou repetir o que já disse há pouco tempo, a doçaria pobre ou das romarias, como a doçaria rica ou a conventual, como o fabrico próprio, como as sobremesas, que é muito importante, todas elas podem ser feitas com arroz e temos exemplos de todas as sobremesas com arroz. Nem que seja aquele bolinho de arroz frito, para a época de Natal, que se faz lá em cima no Norte, que tem um nome que mais popular não pode ter, que se chamam o sete no papo. E porquê? Sobretudo os homens dizem, são os bolinhos são pequeninos, só se lhe apanha o gosto ao sétimo, para justificar comer muitos. Portanto, estão a ver como isto entra na gíria popular de classificação de um doce que é feito com arroz, que é para nós, o arroz é um produto básico, fundamental e que parece que não pode ser estudado até as últimas consequências. Há relativamente pouco tempo eu convidei um grande chefe de pastelaria para fazer uma sobremesa só com bases portuguesas, só com um produto português. E utilizámos o arroz. O que é que ele fez? Pega num bolo de arroz, e estamos a falar de doçaria de fabrico próprio, que é feito com farinha de arroz, e que infelizmente começaram a fazê-la com farinha de trigo, mas a chamar-lhe de arroz. Até que de repente voltou a ser outra vez, graças a uma má convicção que há aí no mercado, que o glúten é que engorda, porque o arroz não tem glúten. Portanto, o bolo de arroz, para aqueles que querem fugir do glúten, que é vendido como nome de arroz, podem comê-lo porque o arroz não tem glúten e deve ser feito com farinha de arroz. Mas quando eu desafiei o Joaquim Sousa para fazer, ele faz um arroz doce tradicional. Ele pega num bolo de arroz que esfarela e faz um puré de arroz. E faz-se uma montagem com uma calda de açúcar muito reduzida com pera rocha. Portanto, vamos-lhe introduzir um elemento para ser uma sobremesa montada e depois fatia-se uma pera rocha em fatias em lâminas que vão secar no forno e que vêm a dar uma textura rígida na mistura dos três arrozes. Portanto, não venham cá com histórias que estes produtos não servem para fine dining ou sobretudo para grandes sobremesas. Vejam, aqui há mais talvez de 20 anos, todo o mercado aqui em Lisboa ficou surpreendido quando o chefe Aimé Barroyer fez um arroz doce e não lhe pôs canela. O que é que ele fez? Juntou um gelado de canela no mesmo prato. E, portanto, na altura começou tudo a berrar, depois percebeu, afinal, a ligação é boa. Portanto, estão a ver, a cozinha, quando é bem pensada, pode ser boa e pode ter um consumo direto para essas. Portanto, nas sobremesas, nós temos o país, é um país que dá a volta, se pode dar a volta ao país inteiro para conhecer todo o país e conhecer todas as formas de arroz doce que se fazem neste país. O arroz doce pode ser feito com água, ou com leite, ou com água e leite. Arroz precisa sempre. Pode ter açúcar, muito, ou pouco, ou excessivamente. E mais uma variante. Também pode ser feito com açúcar em pó. E se fizerem com açúcar em pó, vão ver como aquilo fica muito mais cremoso.
E depois pode ter gemas ou não ter gemas. Portanto, nós acabamos por encontrar à volta do país uma série de receituário. Aliás, foi se calhar sobre o doce português que eu já escrevi mais, em termos de dimensão de texto, para identificar todos os locais onde o arroz dense tem uma diferença. Como ainda vamos encontrar perto de Coimbra, em que os casamentos das famílias tradicionais é feita uma travessinha de arroz embrulhada num linho local e depois as pessoas confirmam a ida ao casamento, devolvendo a travessa com, o presente de casamento. Portanto, agora já não se faz assim, hoje infelizmente já se dá dinheiro de presente, antigamente não, já se faz aquelas subscrições ou numa agência de viagens ou numa loja, portanto, mas antigamente era essa a prática. Da mesma forma que temos um arroz doce que é feito num cesto, um cesto de verga, isto é uma tradição do Ribatejo, forra-se com uma toalha de linho, joga-se o arroz doce todo para lá e depois leva-se para o campo. O cesto parte menos e é mais fácil do que levar uma travessa, não é? Portanto, as variedades de arroz doce que existem neste país são enormes e, curiosamente, nós vamos encontrar no Magreb, sei lá, em Marrocos, na Tunísia e na Argélia, arroz doces idênticos ao nosso, e eu tenho encontrado muitas vezes o arroz doce servido em copo. Portanto, em pastelarias vem em copo, que é para a gente comer logo direto, e com arroz e com a canela da mesma forma. Os árabes também são os responsáveis por nós termos canela em Portugal. Portanto, estão a ver que a variação do arroz doce é tão grande que nós podemos, de facto, fazer muitas aventuras. E depois, ainda voltando aos salgados, porque os salgados nunca mais acabam com arroz, há um tipo de arroz que está em extinção. Enquanto o arroz, se calhar com carnes, mais conhecido em Portugal, será o arroz de pato. Mas se forem para o norte, e se não forem em restaurantes muito utilizados, há uma coisa única que se chama arroz de forno. E o que é o arroz de forno? É o arroz que coze no forno, por baixo de uma grelha, onde está uma carne a assar em cima, normalmente cabrito ou cordeiro. E, portanto, aquela gordura cai em cima do arroz. Portanto, aquele arroz tem um gosto único que mais nenhum arroz consegue ter. E não venham cá com o fast food dos cubinhos, não digo agora os nomes, mas aquilo é gordura autêntica porque a carne, para assar, ela de vez em quando vai sendo molhada. Às vezes com um raminho de salsa ou de coentros, que a gente molha em azeite ou gorduras que estão derretidas com temperos e vai-se pondo em cima do cabrito. E, portanto, além de pingar a gordura natural do animal, portanto, o resto destes temperos acabam por cair também no arroz. Portanto, isso é uma coisa que é difícil fazer em restaurantes, não se faz na hora, mas felizmente que há restaurantes, e eu conheço alguns aqui em Lisboa, que fazem arrozes malandrinhos, chamados malandros, e que sempre que alguém pede um prato que o acompanhamento é um arroz malandro, eles avisem, olha, vai demorar um bocadinho porque o arroz é feito na hora. Porque a grande queixa dos cozinheiros de pressa, gosto de cozinhar depressa, aliás há aquela expressão que se adequa muito a isto, que é quem cozinha depressa come cru. O mal dos restaurantes não quererem usar o arroz carolino é porque o arroz carolino é para gente que sabe cozinhar e tem que se estar com atenção ao tacho, porque não se pode deixar passar do ponto. Aquilo não é um arroz para fazer solto, aquilo é um arroz que existe para absorver o gosto dos produtos a que ele está associado. E, portanto, gosto de fazer tachos, não estou a fazer tachos grandes, e portanto a solução é fazer tachos pequenos, porque aquele arroz vaporizado que a gente pode programar e fazer não tem habilidade nenhuma, como também depois não tem gosto. Porque a diferença de um arroz carolino é que o arroz fica com o gosto associado às coisas. Psicologicamente nós pensamos que o coentro, o sabor do coentro passou com o arroz de agulha, mas não passa. É psicológico, porque vemos as folhinhas, os biquinhos de arroz. Bem, portanto, estas versões da utilização do arroz carolino na cozinha portuguesa, ou a história do arroz carolino em Portugal se confunde com a história do próprio arroz entre nós, é um assunto infindável quando fazemos o inventário da doçaria. Mas agora, só para terminar, porque isto tem que terminar, eu vou-lhes só ler um escritor que é pouco conhecido cá em Portugal, que escreveu um livro
que se chama O Prato de Arroz Doce. O escritor é o Teixeira de Vasconcelos, portanto isto é nos finais do século XIX, a cena passa nos finais do século XIX no Porto, e termina assim o livro descrevendo a cena sinal de vida do José Alves, que descansa e reconforta-se, portanto, a morrer, descansa e reconforta-se com um prato de arroz doce que lhe é servido para reconfortar, e curiosamente ele identifica a doceira que o teria feito a Rosa, dizendo: só ela faz arroz doce como este.